Capítulo 5. Cisões na maçonaria brasileira. A maçonaria no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, não foi isenta de conflitos internos. Ao longo dos anos, diversas cisões marcaram a história da instituição no país, moldando a maneira como ela se estruturou e se organizou, além de influenciar o papel que desempenhou na sociedade e na política. Para entender essas divisões, é necessário compreender os fatores que as impulsionaram, como os conflitos políticos, ideológicos e de poder, que eram muitas vezes reflexos do cenário maior do Brasil, seja no período imperial ou republicano. A primeira grande cisão na maçonaria brasileira aconteceu em 1863. Nesse ano, a maçonaria estava consolidada no Brasil, mas também passava por uma série de tensões internas, principalmente em relação à sua relação com o governo imperial e as questões políticas da época. O Grande Oriente do Brasil, na época a maior e mais influente obediência maçônica no país, estava dividido entre aqueles que desejavam manter uma aliança mais forte com o Império e aqueles que preferiam uma postura mais independente, que não se comprometesse com os interesses do governo. Esse conflito interno levou à fundação do Grande Oriente Unido do Brasil, uma organização que buscava, através da união de maçons de diferentes estados, uma nova forma de liderar e representar a maçonaria no país, afastando-se de influências externas. Essa cisão foi um marco importante, pois mostrou que as tensões ideológicas dentro da maçonaria não eram apenas um reflexo das disputas internas da organização, mas também um reflexo das divisões políticas do país. Além dessa cisão, ao longo do tempo, surgiram outras obediências e instituições maçônicas que buscavam ser mais independentes ou que tinham interpretações distintas sobre os rituais e as práticas da maçonaria. Isso resultou na criação de diversas obediências estaduais, que começaram a se organizar de maneira independente, criando uma maçonaria cada vez mais fragmentada. Cada estado passou a ter uma estrutura maçônica própria, que, embora ainda compartilhasse os mesmos ideais fundamentais de liberdade, igualdade e fraternidade, buscava autonomia e o controle de suas próprias atividades. Essa fragmentação tornou a maçonaria brasileira mais diversa, mas também mais complexa e difícil de unificar, pois os diferentes grupos começaram a se afastar uns dos outros, gerando rivalidades e disputas por poder. Em 1889, uma nova divisão importante ocorreu com a criação do Supremo Conselho do Grau 33, conhecido como Rito Escocês. Essa instituição tinha como objetivo centralizar e unificar as diferentes práticas maçônicas no Brasil, promovendo uma forma mais hierárquica de organização e adicionando um grau mais elevado ao rito tradicional da maçonaria. O Supremo Conselho do Grau 33 ganhou influência no país, especialmente entre os maçons mais progressistas, que viam nele uma oportunidade de expandir o poder da maçonaria e de consolidá-la como uma força política e social ainda mais relevante. No entanto, essa movimentação também causou desconfiança e rivalidade entre outras obediências, que viam o rito escocês como uma tentativa de monopolizar a maçonaria no Brasil. A década de 1920 trouxe outra cisão significativa, que resultou no surgimento do Grande Oriente Independente de São Paulo, em 1927. Essa cisão foi uma reação às tensões políticas e sociais da época, quando o Brasil estava se afastando do período imperial e mergulhando nos primeiros anos da República. A criação do Grande Oriente Independente foi uma tentativa de representar uma maçonaria mais alinhada com os ideais republicanos e com a crescente oposição ao centralismo do Grande Oriente do Brasil. Esse movimento também refletia o crescimento do poder das oligarquias estaduais e a busca por maior autonomia das regiões, com a maçonaria sendo, mais uma vez, um reflexo das divisões políticas mais amplas do país. Ao longo do tempo, a maçonaria brasileira buscou constantemente a unificação. Em diversos momentos, líderes maçônicos de diferentes obediências se reuniram para discutir uma possível reconciliação e unificação da instituição. Contudo, as diferentes visões sobre o papel da maçonaria na política, a relação com o Estado e a liberdade de atuação local fizeram com que essas tentativas de unificação nem sempre fossem bem-sucedidas. O foco dessas reuniões sempre foi fortalecer a maçonaria brasileira, mas as disputas de poder e as diferentes interpretações dos princípios maçônicos frequentemente impediram que os esforços de unificação alcançassem um consenso definitivo. Essas cisões na maçonaria brasileira refletiram, diretamente, os contextos políticos e sociais vividos pelo Brasil, tanto no período imperial quanto na República. Durante o Império, as disputas estavam frequentemente ligadas à relação da maçonaria com a monarquia, a Igreja e o Estado,
com diferentes facções tentando moldar o papel da maçonaria na sociedade brasileira. Após a proclamação da República, a maçonaria passou a ser uma força ainda mais envolvida nos debates sobre o futuro do país, e as cisões refletiram os diferentes posicionamentos que os maçons tinham em relação ao novo regime republicano. Assim, as divisões internas da maçonaria não foram apenas questões de poder dentro da própria organização, mas também um reflexo das mudanças e dos desafios políticos que o Brasil enfrentava em diferentes momentos da sua história. Em resumo, as cisões na maçonaria brasileira foram muito mais do que simples desentendimentos internos. Elas foram o reflexo de um país em constante transformação, onde os interesses políticos, sociais e ideológicos dos maçons se entrelaçaram com os grandes eventos da história do Brasil. Cada cisão, cada movimento de separação ou unificação, deixou uma marca na forma como a maçonaria se desenvolveu no país e ajudou a definir o papel que ela exerce na sociedade brasileira até hoje. Capítulo 6. A maçonaria brasileira na atualidade. A maçonaria brasileira, que começou de forma discreta e clandestina, passou por muitos altos e baixos ao longo dos séculos. Hoje, ela se apresenta como uma instituição consolidada, com uma estrutura sólida e reconhecida. No entanto, apesar de toda a sua trajetória, a maçonaria continua a despertar interesse, perguntas e, por vezes, até certo mistério. Atualmente, a maçonaria no Brasil está dividida em várias obediências e organizações. O Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente Paulista, as grandes lojas estaduais e outras entidades maçônicas coexistem, cada uma com suas características e rituais específicos. Apesar das divergências que surgiram ao longo dos anos, todas essas instituições mantêm o mesmo propósito central: promover a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Embora cisões do passado tenham fragmentado a maçonaria em diferentes correntes, o objetivo comum de espalhar os valores maçônicos continua a ser a principal força que une os maçons no país. A maçonaria, na atualidade, exerce uma forte influência em diversas áreas da sociedade brasileira. Em muitos estados, as lojas maçônicas são conhecidas pelo trabalho filantrópico, atuando em ações sociais e beneficentes. Elas ajudam na construção de escolas, hospitais, asilos e outras instituições de apoio a comunidades carentes. A educação e a promoção de valores humanos, como o respeito e a solidariedade, são algumas das principais bandeiras levantadas pelos maçons no Brasil. Em um país com tantas desigualdades sociais, essa atuação é de grande importância e reflete o compromisso da maçonaria com o bem-estar coletivo. Ao longo das últimas décadas, a maçonaria tem se adaptado às mudanças da sociedade. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a organização maçônica brasileira tem buscado estreitar laços com outras organizações internacionais e promover debates sobre questões contemporâneas. A maçonaria se envolve em discussões sobre a ética, a política e os direitos humanos, mantendo-se fiel aos princípios que guiaram seu nascimento, mas também refletindo sobre os desafios do mundo moderno. Uma característica importante da maçonaria atual é a maior abertura e visibilidade. Embora ainda exista um certo mistério sobre seus rituais e práticas, os maçons têm se mostrado mais dispostos a conversar com a sociedade e esclarecer o papel da maçonaria no Brasil. Ao contrário do passado, quando a maçonaria era vista com desconfiança e até hostilidade, hoje ela tem uma imagem mais respeitada e é considerada uma instituição de importância histórica e cultural. Além disso, a maçonaria tem se esforçado para ser mais inclusiva. Se antigamente as portas das lojas eram abertas apenas para homens, hoje já existem algumas organizações maçônicas que permitem a adesão de mulheres. Esse movimento de inclusão tem sido parte de um esforço maior para tornar a maçonaria mais representativa da diversidade da sociedade atual, sem perder sua essência e seus valores fundamentais. A maçonaria brasileira também se vê diante de desafios. Em um cenário político complexo, com tensões sociais e culturais, é preciso encontrar um equilíbrio entre a preservação dos seus ideais e a adaptação às novas demandas da sociedade. A maçonaria, como muitas outras instituições tradicionais, precisa repensar sua postura diante das mudanças que ocorrem na política, nas questões sociais e nas relações interpessoais. Ainda assim, a maçonaria continua sendo uma força que, embora discreta, é de grande relevância no Brasil. Ela se mantém presente no cenário político, nas ações de caridade e em discussões filosóficas,
sempre com a missão de promover um mundo mais justo, solidário e fraterno. Apesar de muitas vezes ser retratada de maneira mística ou envolta em teorias conspiratórias, a maçonaria brasileira é, acima de tudo, uma instituição que busca a evolução pessoal de seus membros e a contribuição para o bem-estar da sociedade. A maçonaria brasileira não é mais uma entidade secreta e misteriosa, mas uma organização que se adapta aos tempos e se reinventa. Ela continua a ser um pilar de fraternidade e de busca por um mundo melhor, mostrando que, por mais que as coisas mudem, os valores essenciais da maçonaria, como a busca pela liberdade, a igualdade e a fraternidade, permanecem atemporais. Hoje, como no passado, a maçonaria é um movimento de reflexão, de transformação e de ação, que contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com o bem comum. Capítulo 7. O legado da maçonaria no Brasil. A maçonaria deixou um legado profundo no Brasil, não apenas como uma organização de homens comprometidos com a fraternidade, mas como uma força importante que ajudou a moldar a história do país. Para entender a verdadeira magnitude desse legado, é preciso olhar para os momentos-chave em que a maçonaria esteve envolvida na construção da nação e nos desafios que o Brasil enfrentou ao longo dos séculos. Desde os primeiros anos da independência, a maçonaria desempenhou um papel crucial na articulação das ideias que levariam à criação do Império do Brasil. Muitos dos líderes republicanos e defensores da liberdade eram maçons, e as discussões nas lojas maçônicas foram fundamentais para a troca de ideias que inspiraram o movimento de independência de 1822. Esses maçons, além de estarem comprometidos com os ideais iluministas, acreditavam em um Brasil livre da opressão colonial, onde os direitos individuais e a justiça social pudessem prevalecer. O impacto desses primeiros maçons foi tão grande que eles ajudaram a dar forma aos princípios que ainda orientam a política brasileira. Além disso, a maçonaria foi essencial na promoção de mudanças sociais no Brasil. Ao longo do século XIX e XX, muitos maçons se envolveram com questões relacionadas à abolição da escravatura e à luta por direitos civis. A maçonaria, com seu compromisso com a igualdade e a liberdade, se posicionou de maneira clara contra a escravidão e a opressão dos negros no Brasil. Durante o movimento abolicionista, diversas lojas maçônicas foram locais de encontro para aqueles que defendiam a liberdade dos escravizados, e vários maçons, entre eles políticos e intelectuais, foram protagonistas dessa luta. Outro aspecto importante do legado maçônico no Brasil está relacionado à educação e à disseminação do conhecimento. Desde o início de sua presença no país, a maçonaria se preocupou em promover o ensino e a instrução, especialmente em um Brasil de difícil acesso à educação formal. Várias lojas maçônicas contribuíram para a criação de escolas e bibliotecas, além de incentivarem a publicação de livros e o debate intelectual. Esse compromisso com a educação ajudou a criar uma base sólida de conhecimento para as futuras gerações, impactando diretamente a formação de uma sociedade mais crítica e informada. Com o passar do tempo, a maçonaria se estabeleceu como uma instituição de grande importância no Brasil, sendo parte essencial de movimentos sociais e culturais. Mas o legado da maçonaria não se limita apenas ao passado. Até os dias de hoje, ela continua a influenciar a política, a economia e a sociedade brasileira. A maçonaria é uma das maiores organizações filantrópicas do país, com milhares de membros dedicados a causas sociais, como a luta contra a pobreza, o apoio a comunidades carentes e o incentivo à cidadania. Além disso, o compromisso da maçonaria com a liberdade de expressão, a fraternidade entre os homens e a busca pela paz continua a ser uma orientação importante no contexto político atual. Mesmo com as transformações da sociedade brasileira, a maçonaria segue atuando como um ponto de reflexão e um espaço onde valores essenciais para o fortalecimento da democracia são discutidos e defendidos. Mas talvez o maior legado da maçonaria seja o que ela representa para o brasileiro comum, a ideia de que, independentemente das dificuldades e desafios da vida, sempre há a possibilidade de melhorar como ser humano, de se conectar com os outros em busca de um bem maior e de lutar por um mundo mais justo e equilibrado. A fraternidade e o respeito pelas diferenças, conceitos fundamentais para os maçons, são exemplos de como as pessoas podem viver juntas em harmonia, respeitando as diversas opiniões, crenças e culturas. Em um país tão diversificado como o Brasil, onde questões sociais e políticas frequentemente geram divisões, a maçonaria se destaca como um exemplo de unidade e cooperação.
O legado da maçonaria, com seu compromisso com a liberdade, a igualdade e a fraternidade, continua a ser uma inspiração para todos aqueles que acreditam na possibilidade de um mundo melhor. Ela deixou sua marca na história do Brasil, não apenas como uma instituição secreta ou misteriosa, mas como uma força que, ao longo de gerações, ajudou a moldar o país, trazendo à tona as mais profundas discussões sobre o que significa ser livre, justo e humano. E, ao olhar para o futuro, a maçonaria brasileira segue viva, atualizada e disposta a enfrentar os desafios do novo milênio, com a mesma missão de promover a fraternidade e a solidariedade entre os homens, contribuindo para um Brasil mais justo, solidário e igualitário. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.